A gente costuma acompanhar O Senhor dos Anéis, principalmente pelo ponto de vista da Sociedade do Anel. Mas você já parou para pensar em como seria tudo isso pela perspectiva do Sauron? O que será que ele sabia sobre tudo o que estava acontecendo? E será que ele tinha medo do Gandalf? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu vejo você. Sauron não era só um vilão básico e sem profundidade. Ele é bem mais complexo e para a gente entender de verdade as atitudes dele durante a história, é preciso conhecer um pouco do que rolou no passado dele e o que ele estava tramando antes dos eventos principais. Vamos começar falando sobre os preparativos dele para a Guerra do Anel. Durante a maior parte da Terceira Era, o Sauron ficou escondido, ganhando forças de novo. Ele se disfarçou como necromante em Dol Guldur, no sul da Floresta das Trevas, mas ele tinha um grande problema. Ele não estava mais com o seu precioso anel. Acontece que ele colocou tanta energia e tanto poder no anel que sem ele tinha perdido até mesmo a capacidade de formar um corpo físico por muito tempo. E mais tarde, o Gandalf e os sábios descobriram onde ele estava e conseguiram expulsá-lo de Dol Guldur no ano de 2941 da Terceira Era. Isso foi cerca de 78 anos antes da história principal começar. E depois disso, o Sauron voltou para Mordor, onde os Nazgûl já tinham preparado tudo para ele. E 10 anos depois, ele se declarou abertamente como Senhor das Trevas mais uma vez. Apesar de parecer que ele ficou parado durante a Terceira Era, o Sauron nunca deixou de se concentrar em dois objetivos principais: recuperar o Um Anel e destruir os herdeiros de Elendil, que eram os maiores inimigos dele. E mesmo sem poder agir pessoalmente em muitos momentos, ele tinha os seus servos para fazer o trabalho sujo, como o Rei Bruxo, que liderava os Nazgûl. Foi ele que ajudou a destruir o reino de Arnor, no norte, e a enfraquecer Gondor, no sul. Só a presença de Sauron já teve um grande impacto no mundo. Ele foi o motivo de a floresta de Greenwood virar a sombria Floresta das Trevas. E à medida que ele se fortalecia, outras ameaças também começavam a surgir. O Um Anel foi encontrado por Gollum. Os 7 anéis dos anões continuavam trazendo problemas e várias criaturas malignas despertaram, como os dragões do norte, incluindo o Smaug, os goblins das Montanhas Sombrias e até o Balrog de Moria. Saruman, que liderava o Conselho Branco, também foi caindo nas garras de Sauron. Por volta do ano 3000 da Terceira Era, ele começou a usar a Pedra de Orthanc para espiar, mas acabou sendo manipulado por Sauron, que se aproveitou disso para corromper o Mago Branco. Quando os eventos de O Senhor dos Anéis começaram, o Sauron provavelmente achava que estava com a vantagem. Os elfos estavam enfraquecidos e estavam deixando a Terra-média. Os humanos estavam divididos e a linhagem nobre de Númenor já não era mais a mesma. O herdeiro de Isildur parecia ter desaparecido há muito tempo. O Saruman estava do lado dele, os magos azuis estavam fora de cena e os anões já não tinham mais a mesma força de antes, depois de tantos ataques de dragões, goblins e outras ameaças. Enquanto isso, os exércitos de Sauron continuavam crescendo em Mordor e também nas terras do leste e do sul. Com tudo isso, ele devia estar se sentindo bem confiante. Afinal, o Um Anel ainda estava perdido por aí em algum lugar e para ele era só uma questão de tempo até recuperá-lo. Ele tinha sim inimigos pela frente, mas o exército dele era muito mais forte. E o tempo trabalhava ao seu favor.
Ele também conseguiu uma pista importante sobre onde um anel poderia estar quando Gollum, atraído pela ligação que ele tinha com o anel, entrou furtivamente em Mordor e foi capturado. E quando torturado, o Gollum gritou 2 palavras. No começo, essas palavras não faziam sentido para Sauron, mas ele foi esperto e liberou o Gollum. E no livro Contos Inacabados, nós descobrimos o porquê. O Sauron percebeu o ódio que Gollum sentia por quem roubou o anel dele. E sabendo que o Gollum provavelmente tentaria se vingar, Sauron esperava que isso levasse seus espiões ao anel. Além disso, talvez, como Maiar, Sauron tivesse um pressentimento de que o Gollum tinha um papel importante no destino do anel, porque o Gandalf também teve esse tipo de intuição. Claro, Sauron não sabia que o Gollum acabaria caindo nas fendas da perdição junto com o anel, mas ele tinha certeza de uma coisa: o Gollum jamais desistiria de tentar recuperá-lo e nunca teria a intenção de destruí-lo. Com isso, a prioridade de Sauron passou a ser recuperar o anel. Ele sabia que o anel estava por aí, em algum lugar no mundo, e os eventos estavam começando a se mover mais rápido. O primeiro passo dele foi atacar Osgiliath, a antiga capital de Gondor. Ele não queria uma guerra total naquele momento. O ataque foi, na verdade, uma forma de testar as defesas de Gondor e garantir uma passagem pelo rio Anduin. Só que as defesas de Gondor eram mais fortes do que Sauron esperava, e isso acabou atrasando os planos dele. Esse atraso deu a Sauron mais tempo para reforçar o seu exército, mas também serviu para despistar. Enquanto todo mundo achava que ele estava focado ao redor de Mordor, ele mandava os Nazgûl, os espectros do anel, numa missão secreta para encontrar o Um Anel. Os Nazgûl eram os servos mais confiáveis e perigosos de Sauron, o que mostra como essa missão era importante para ele. Eles partiram disfarçados como cavaleiros negros, e mesmo que alguns sábios desconfiassem do que estava acontecendo, para a maior parte das pessoas, eles eram apenas figuras assustadoras e misteriosas. E os Nazgûl quase conseguiram completar a missão. Dá até para dizer que se eles tivessem saído um dia antes, poderiam ter tido sucesso. No dia 23 de setembro de 3018 da Terceira Era, eles chegaram no condado e começaram a perseguir o Frodo e os seus amigos, ficando sempre poucas horas ou minutos atrás deles. Nesse ponto, vale destacar alguns heróis inesperados que enfrentaram os Nazgûl: o fazendeiro Maggot, Nob e o Ent Barbárvore. Cada um, da sua maneira, teve coragem de enfrentar os Cavaleiros Negros e ajudar Frodo e a sua companhia a escapar. Eles merecem uma medalha por isso. Curiosamente, o Sauron parecia não estar em contato direto com os Nazgûl durante essa missão. Ao invés de comunicação constante, ele até precisou mandar um mensageiro para eles em um momento estranho. Mesmo assim, os Nazgûl fizeram um bom trabalho e conseguiram alcançar o Frodo lá no topo do vento. Lá, eles esfaquearam o Frodo com a lâmina Morgul, o que deveria ter sido uma vitória para eles. Mas os planos de Sauron foram frustrados. Aragorn, Glorfindel e a magia de Elrond e de Gandalf ajudaram o Frodo a escapar. Os Nazgûl acabaram derrotados e voltaram para Mordor para contarem o que aconteceu. Agora o Sauron sabia que um anel tinha chegado em Valfenda e que estava nas mãos de um hobbit. A grande dúvida dele era: o que os inimigos fariam com o anel? O Sauron estava convencido de que eles tentariam usar o anel contra ele, então ele começou a planejar a sua próxima jogada. Ele não conseguia conceber a ideia de alguém não querer usar o poder do anel. Para ele, era inconcebível que qualquer pessoa resistisse à tentação de dominar os outros.
Então ele acreditava que o único objetivo dos heróis seria usá-lo contra ele e não destruí-lo. Isso levou ele a subestimar completamente os planos do Frodo e da Sociedade do Anel. Alguns meses depois que a sociedade saiu de Valfenda, o Sauron começou a mover as suas peças no tabuleiro. Tem uma hipótese nos livros de que ele pode ter causado a tempestade de neve que forçou a sociedade a abandonar a sua tentativa de cruzar as Montanhas Sombrias. E embora os filmes atribuam isso a Saruman, o Tolkien deixa no ar que pode ter sido sim obra de Sauron, ou até mesmo dos espíritos que habitavam as montanhas. Se foi Sauron, a estratégia fazia sentido: atrasar a sociedade e dividir o oeste da Terra-média do leste, ganhando mais tempo para suas forças se prepararem. Nesse ponto, Sauron sabia que o anel estava em Valfenda, mas não onde exatamente ele estava. Ele continuava acreditando que assim que alguém o encontrasse, tentaria usá-lo. Mas ele também desconfiava de Saruman, percebendo que ele não era tão leal quanto ele aparentava ser. Então ele decidiu não enviar novamente os Nazgûl disfarçados, porque a presença deles já tinha sido notada. Em vez disso, ele deu a eles bestas aladas, deixando eles ainda mais aterrorizantes, e os manteve mais próximos de Mordor para comandar os seus exércitos. Sauron também começou a enviar bandos de orques em busca do anel. Um desses bandos foi o que encontrou com os Uruk-hai de Saruman, que tinham capturado Merry e Pippin. Os Uruk-hai queriam levar os dois hobbits diretamente para Saruman, mas esse bando de orques de Sauron queria levar eles direto para Mordor. Foi uma bela discussão. E o engraçado é que o Sauron sabia que o Saruman não era confiável, mas o Saruman ainda acreditava que o seu fingimento de lealdade estava funcionando. Agora temos dois nomes, Frodo e Pippin. Graças às ações inesperadas desses dois, o Sauron acabou tendo que tomar decisões mais imediatas e sem muito planejamento. Quando Frodo colocou o anel e subiu no topo de Amon-Rhin, ele quase foi detectado. O olho de Sauron sentiu a sua presença, mas Frodo conseguiu remover o anel a tempo. Isso fez com que o Sauron soubesse que o anel estava em movimento novamente, mas ele ainda não sabia exatamente onde. Pouco depois, o Pippin olhou para o Palantir de Orthanc, uma esfera de visão conectada a Sauron. E nesse momento, Sauron viu o Hobbit e presumiu que ele era o portador do anel. A lógica de Sauron era simples. Um Hobbit apareceu no Palantir, logo o anel devia estar com ele. Isso o levou a acreditar que o anel estava agora em Isengard, ou pior, nas mãos de Saruman. E um dia depois, o Aragorn usou o mesmo Palantir. Em um movimento ousado, ele revelou a sua identidade a Sauron e mostrou a espada de Elendil, a lâmina que havia cortado o anel de Sauron há milhares de anos. Isso foi só uma estratégia de Aragorn, mas para Sauron era algo ainda mais significativo. Ele interpretou isso como uma declaração de guerra. Sauron agora estava convencido de que o Aragorn tinha o anel. Fazia sentido para ele. O herdeiro de Isildur, portando a espada que o derrotou, agora desafiava abertamente a sua autoridade. Ele também acreditava que a bravura de Aragorn significava que ele já estava sendo corrompido pelo poder do anel. O próximo passo lógico para Aragorn, pensava o Sauron, seria marchar para Minas Tirith, a capital de Gondor, para batalhar contra Mordor. Isso se encaixava perfeitamente nos planos de Sauron, que estava acreditando ter o poder necessário para esmagar qualquer resistência. Só que o Sauron nunca suspeitou que o verdadeiro plano dos seus inimigos fosse destruir o anel. A obsessão dele com o poder cegou ele para a determinação e coragem dos heróis. E ele jamais poderia entender ou prever isso.
Ele era estratégico e paciente, mas também incrivelmente confiante em sua vitória. Quando Aragorn levou o seu pequeno e esgotado exército para frente dos portões negros de Mordor, ele parecia estar apenas acelerando o seu próprio fim. Para Sauron, aquilo era a prova final de que o Aragorn tinha sido consumido pelo poder do Anel, e a sua decisão de marchar contra Mordor parecia uma tentativa desesperada de usar o Anel para confrontá-lo diretamente. Por trás disso, o Sauron estava seguro de que já tinha destruído qualquer resistência significativa de Gondor. Ele tinha manipulado Denethor, o regente de Gondor, através da Palantir, mostrando a ele visões de sua força avassaladora, o que fez o Denethor ficar desesperado. Essa manipulação resultou no colapso psicológico dele e em sua morte no momento mais crítico. Sem o Aragorn e a chegada de Rohan, Gondor teria sido completamente aniquilada. No dia 10 de março, conhecido como Dia Sem Amanhecer, Sauron lançou o seu plano final. Ele cobriu o céu com escuridão, mobilizou exércitos por toda a Terra-média e lançou um ataque massivo contra Gondor. O rei bruxo de Angmar liderou as tropas que violaram as muralhas de Minas Tirith, enquanto outras forças atacavam Lothlórien, Mirkwood e Rohan para evitar que os aliados de Gondor intervissem. Os corsários de Ambar também estavam devastando a costa sul, enfraquecendo ainda mais as defesas de Gondor. Mesmo com todo esse poder, Sauron foi surpreendido em dois momentos cruciais. Rohan chegou a tempo ao campo de batalha mais rápido do que ele imaginava, graças à ajuda dos Warses que guiaram os cavaleiros de Théoden por um atalho secreto. E o Aragorn, passando pelos caminhos dos mortos, trouxe um exército de espíritos que desmoralizou e derrotou os corsários, permitindo que ele reforçasse Minas Tirith. Além disso, Elwyn e Merry, contra todas as probabilidades, derrotaram o Rei Bruxo, algo que Sauron não poderia prever. Apesar dessas derrotas inesperadas, o Sauron ainda acreditava na vitória. O exército combinado de Gondor e Rohan tinha sido devastado e ele ainda tinha uma força gigantesca em Mordor. Além disso, ele estava convencido de que o Aragorn possuía o Anel, devido às suas ações ousadas e aparentemente suicidas do herdeiro de Isildur. Quando Frodo foi capturado por orcs em Cirith Ungol e a malha de Mithril, a capa élfica e a espada curta de Sem foram levadas até o Sauron, isso só reforçou ainda mais a sua crença. Ele concluiu que o Frodo era um espião de Aragorn, enviado para Mordor, enquanto o verdadeiro portador do anel liderava as forças contra ele. Para Sauron não havia dúvida, o anel estava com o Aragorn. Então, quando Aragorn chegou aos Portões Negros com o seu pequeno exército, Sauron já se sentia vitorioso. Ele enviou o Boca de Sauron para negociar, não porque esperava um acordo, mas para brincar com a moral do Aragorn e dos seus aliados. Ele mandou o seu lacaio mostrar a malha de Mithril de Frodo e insinuar que ele tinha sido capturado e torturado. Sauron pretendia quebrar o espírito do inimigo, mas o Aragorn rejeitou as suas palavras e avançou. No campo de batalha, o Sauron acreditava que estava prestes a recuperar o Um Anel. As suas tropas cercaram Aragorn e os seus aliados e a vitória parecia inevitável. Para ele, aquele era o momento de 3.000 anos de espera e planejamento. Finalmente, os herdeiros de Elendil seriam eliminados e a Terra-média seria completamente sua. Mas Sauron não tinha considerado uma única possibilidade crucial, que o anel estava, na verdade, a caminho do coração de Mordor, nas mãos de um hobbit.
Enquanto ele se concentrava em Aragorn e no exército que marchava contra ele, Frodo e Sam estavam no Monte da Perdição, a poucos passos de destruir tudo o que Sauron tinha construído. Quando o Anel foi destruído, a sua derrota foi total e repentina, encerrando não só a batalha, mas também a sua própria existência. Quando o anel foi colocado no dedo de Frodo no Monte da Perdição, o Sauron finalmente percebeu o erro fatal que ele tinha cometido. Ele tinha passado séculos confiando na sua visão distorcida de poder, acreditando que ninguém poderia resistir à tentação de usar o anel para dominar. E até aquele momento ele estava tecnicamente certo, porque o Frodo sucumbiu no último instante. Mas o que Sauron nunca considerou foi que outras forças estavam em jogo. O sacrifício, a amizade e algo que parecia interferir além da compreensão mortal, seja destino, providência ou mesmo o próprio poder de Eru Ilúvatar. Quando Sauron sentiu o anel ser usado, o pânico tomou conta dele. Ele sabia que estava em perigo. Em um último esforço desesperado, ele ordenou que os Nazgûl voassem para lá o mais rápido possível, mas já era tarde demais. A batalha que ele acreditava estar vencendo não importava mais. Em poucos momentos, a sua fortaleza começou a ruir. O medo, o desespero e a certeza da destruição tomaram conta. Sauron não só foi destruído, como tudo o que ele construiu também desmoronou. O mais significativo nessa derrota não foi apenas o fim de Sauron como entidade, mas o colapso completo da sua visão do mundo. Ele acreditava que ninguém seria capaz de resistir ao poder absoluto. Só que o que ele nunca entendeu foi o poder das escolhas altruístas. O Frodo e o Sam, apesar das suas limitações, chegaram até aquele ponto por sua amizade e coragem, mesmo quando tudo parecia perdido. E no momento crucial, um pequeno e inesperado ato, Gollum, em sua ganância, tomando o anel e caindo no fogo, garantiu a vitória. Algo além do controle de Sauron interveio, provando que o mal, por mais poderoso que pareça, pode ser superado. Mesmo no momento mais sombrio, a luz pode prevalecer. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje e, por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!